Boa noite a todos e todas, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 17, onde eu vou trazer para vocês as equações de elipse, parábola e hipérbole. Porque como são curvas, são um conjunto de pontos, além da colocação geométrica, da interpretação geométrica do que são essas curvas, elas têm equações, que são equações que descrevem elas. Então nós temos os pontos que pertencem às curvas. Se as coordenadas dos pontos satisfazem essa equação, o ponto pertence a esta curva. Se as coordenadas do ponto não satisfazem a essas equações, o ponto não pertence a essas curvas. Então a gente já vai de agora estar buscando aqui algumas pistas, algumas coisas interessantes sobre essas equações. Bem, antes de explicar precisamente as equações, eu preciso fazer uma observação importante. A gente não vai ver as equações mais completas que existem, porque a gente vai trabalhar com as cônicas, com eixos que sejam paralelos aos eixos coordenados e centradas essencialmente na origem. Por quê? Porque nós podemos ter cônicas com eixos oblíquos e com centros fora da origem. Essas duas situações geram situações bem mais complexas. Uma delas a gente vai ver, que é se o centro estiver fora da origem, mas a questão das cônicas oblíquas a gente infelizmente não vai estar vendo nessa disciplina. Então vamos lá. Equação reduzida da parábola. A gente vai começar pela parábola, que como eu havia dito, ela é definida como lugar geométrico de pontos que equidistam de um ponto, que eu chamo de foco, e uma reta que eu chamo de diretriz. Essa aqui é a definição de parábola e é ela que vai dar suporte para a gente entender direitinho como é que é feito, como é que se deduz a equação. A gente vai supor, no primeiro caso, um caso ideal, que é o seguinte: nós vamos supor que a reta tangente à parábola no vértice seja o próprio eixo x. Observem só. A gente vai pegar a parábola e vai fazer com que ela ocorra, com que ela seja apresentada aqui tocando o eixo x e a nossa reta diretriz ela correndo bem aqui nos quadrantes debaixo do R2. A gente está posicionando a parábola nessa posição, colocando ela nessas configurações, para tornar os cálculos os mais simples que eu puder transformar. Okay? Nessas condições, o que acontece? Ela fica muito parecida com a parábola x ao quadrado lá da equação quadrática ax2. Está muito parecido com ela. Mas vamos lá. O que acontece com o foco? O que acontece com o foco? O foco ele fica sendo um ponto do eixo x. Se é um ponto do eixo x, a abscissa é nula. E qual é a ordenada do foco? A ordenada do foco, como eu havia dito, a distância entre o foco e o vértice e a distância do vértice à reta é sempre constante. É a mesma coisa. A distância foco à reta, nesse caso aqui, a gente chama de P. Como o vértice é o ponto médio entre F e o pé da perpendicular na diretriz, isso quer dizer que de V para cá é uma distânciazinha metade de P e de V para F é a distânciazinha metade de P. Então você está aqui precisamente com um ponto F, que nestas condições é o 0P2, você está com uma reta diretriz aqui embaixo, cujos pontos dela, eles têm todos o rosto x menos P2, porque como eu disse, como a diretriz está correndo nos dois quadrantes de baixo, e a distância dela ao eixo x é P por 2, então todos os pontos da reta diretriz eles são pontos com ordenada
menos P dividido por 2. Então, essas são as condições que a gente tem. O que eu preciso aqui para construir essa equação de parábola? Para construir qualquer equação de cônica é de um ponto genérico, nesse caso aqui de parábola, do foco, definido em termos de P, e desse ponto aqui, que é o ponto da diretriz, que tem a distância até P, que é essa, igual a essa aqui que eu vou fazer. Então, estou aqui inicialmente dando nome a estes elementos. F, P e P'. São os 3 pontos que eu tenho que ter o rosto. Esse ponto aqui, ele é um ponto fixo, 100% determinado. Esse ponto aqui, ele é parcialmente determinado, porque eu sei a ordem dele, que é menos P por 2. Mas a abscissa dele vai seguir para onde a abscissa de P for. E esse aqui é o ponto genérico totalmente indeterminado. Então, esses são os elementos. E o que eu tenho que fazer é única e exclusivamente usar a definição, que me diz que a distância de P ao foco e a esse P' aqui, que é o representante da diretriz pena de P, essas duas distâncias são iguais. Mas quem é a distância FP? Eu conheço a fórmula de distância entre pontos. Então, eu jogo a fórmula nessas 4 coordenadas. Eu conheço a distância de P'. Ela é uma distância que eu posso dar a fórmula, mas se eu for mais esperto, eu vou perceber que são 2 pontos na mesma vertical. Então, basta que eu faça a diferença entre as ordenadas. Ou posso olhar na fórmula, vai dar a mesma coisa. Então, eu pego e coloco aqui a distância de FP igual a distância de P'. Isso vai me render um cálculo algébrico grande, que eu vou estar bombardeando com todas as regras de resolução de equações que eu conheça, a fim de deixar ela a mais enxuta possível. E vocês vão ver que ela vai começar imensa e vai terminar bastante enxuta. Então tá aqui. A distância FP, essa aqui em módulo, que é pela fórmula isso aqui. Aí você vem aqui a distância P', que é essa aqui em módulo, e que pela fórmula expandida é essa aqui. E aqui você chega numa situação bizarra da igualdade de 2 radicais. Se você tem 2 radicais iguais, o que é que você faz? Você eleva os 2 ao quadrado para se livrar do radical. Isso aqui é infalível. Eleva os 2 ao quadrado, o expoente 2 cancela os radicais e vira isso. E aí aqui você tem 4 quadrados, quer soma, quer diferença. E você vai desenvolver, vai expandir. Você vê que esse aqui dá só o x, esse aqui dá 0. Então você vê que vários cancelamentos, coisas que tornam o cálculo menos exaustivo. Quando você desenvolver, você vai encontrar essa expressão, onde você vai perceber que dá para fazer os cancelamentos do y2 com y2. Você vai poder cancelar o P24 com o P24. Vai sobrar, no fim das contas, o x2, o py negativo desse lado, o py positivo desse lado. E quando você finalmente passa esse para cá, somando, você chega nisso aqui. O que surpreende é que essa expressão aqui, ela se resume a isso. E ela se resume a isso porque, repito, eu estou apelando. Eu posicionei minha parábola numa posição, de uma maneira que tem zeros, tem muita coisa ali muito parecida, tem muito cancelamento. Isso torna o meu cálculo bem simples e bem rápido. Poderia ser pior se eu tivesse posicionado minha parábola em qualquer posição do R2. Isso geraria um problema grande para ser resolvido. Mas está aqui. Essa aqui é a equação da parábola que eu apresentei a vocês. E observe que essa parábola ela só tem um valor parametral, só tem um parâmetro, que é o P,
que é a distância, repito, entre o foco e a diretriz. Então, essa distância é o P da parábola e, sendo o P da parábola, você monta essa fórmula aqui. Coisas que eu devo observar nessa fórmula impreterivelmente, que é o x2 igual a 2py. Observe que você tem expoente 2 só no x e que você não tem o x multiplicando o y. Qual é a relevância de não ter um x multiplicando y? É que na equação geral das cônicas, você vai ter que fazer uma análise de expoentes de variáveis para poder dizer se uma equação se refere a uma parábola, uma elipse, etc. E uma das coisas que você vai observar é que se na sua equação você tiver expoente 2 só em x e não no y, você já descarta ser elipse, já descarta ser hipérbole, e é um candidato a ser parábola. Não determina que seja parábola não, mas é um candidato a ser parábola. E que o fato de x estar de um lado e y estar do outro, x com expoente 2 e y sem expoente, é uma consequência do nosso eixo vertical. Todas as parábolas que nós formos fazer com eixo vertical, com essa configuração, seja para cá, mas que o eixo seja um eixo vertical, vão sempre vir desse jeito. X, expoente quadrado, expoente 2, e o y sem nada do outro lado. Esse ponto P, como eu disse, ele se chama parâmetro da parábola, ele é um parâmetro. E aqui estão as duas variações de parábola. Você tem o seguinte, você tem que o y que a parábola abarca e o p, eles têm sempre o mesmo sinal. Por exemplo, se você tem uma parábola que está na parte positiva de y, o seu p ele é positivo. Se você tem uma parábola na parte negativa de y, o seu p ele é negativo. Então, a parábola ela vai ter sempre o y e o p sempre com o mesmo sinal. Isso aqui é obrigatório que isso ocorra, não só pela explicação geométrica que eu acabei de fazer, mas porque você tem aqui uma igualdade que isso aqui sempre é positivo. Então, você tem que obrigatoriamente que p e y devam ter o mesmo sinal para que o produto seja positivo, né? Porque mais com mais é mais, menos com menos também é mais. Então, dois valores com o mesmo sinal dá sempre positivo, e positivo fazem a expressão não entrar em contradição de sinal. Aqui nós temos uma colocação dizendo que o gráfico das parábolas ele é simétrico, sim. Ele é simétrico em relação ao seu eixo. E aqui tem o segundo caso. O segundo caso ele é análogo ao primeiro, não vou entrar em detalhes porque a explicação pode ser toda adaptada para você entender aqui. Mas qual é o segundo caso? É quando você tem o eixo horizontal. Quando lá você tinha o eixo vertical, aqui você tem o eixo horizontal. Isso vai gerar aqui algumas mudanças na hora de fazer o cálculo e você vai acabar chegando a uma fórmula que é bem parecida com a anterior e análoga à anterior, porque você agora está opondo, colocando o y de um lado, o x do outro, o y com expoente 2, o x sem expoente, você ainda vislumbra aqui seu parâmetro. Então você vê que essa fórmula ela é muito parecida com a anterior, só que agora mudou de posição o x e o y. Então é uma característica das parábolas, você ter uma incógnita, uma das variáveis, perdão, com expoente 2 e a outra sem expoente 2. Então, são dois formatos e você reconhece rapidamente se uma parábola ela tem eixo vertical ou horizontal, olhando qual é das variáveis que está com expoente 2. Se for x, então a parábola ela tem um eixo vertical. Se for y, a parábola tem um eixo horizontal. E aqui tem mais duas variações. E, na verdade, a gente consegue determinar, dizer para você, os 4 tipos de parábolas desse nosso recorte. Repito, eu estou recortando
do universo das parábolas apenas aquelas com alguma coisa na origem, no caso aqui os vértices, aqui eu estou trabalhando com parábolas onde eu colei o vértice na origem. E o eixo da parábola ou é horizontal ou é vertical. Nessas condições você tem 4 fórmulas. Tem essas duas para eixos horizontais, essas duas para eixos verticais, e as fórmulas são essa aqui, que pode vir com sinal negativo bem aqui, se o parâmetro for negativo, ou vir sem sinal nenhum, se o parâmetro for positivo. Então você tem que observar que o sinal que vai vir aqui e determina se a parábola ela é para cima se for positiva, ela é para baixo se isso aí for negativo. E aqui também, pode ser que venha um negativo aqui, se vier negativo, recai, nesse caso aqui, parábola voltada para a esquerda, e se for positivo, parábola voltada para a direita. Então essas aqui são as equações das parábolas. Para falar de equação de elipse, equações reduzidas de elipse, a gente está aqui trabalhando com equações reduzidas. Observe que aqui a gente não tem mais a ideia de vetor. A gente não está mais na geometria analítica vetorial. A gente está na geometria analítica literalmente analisando curvas. Então não tem mais vetor. A gente não tem aqui equações vetoriais. A gente está logo na reduzida e tem as paramétricas. Lá no final a gente vai ver equações paramétricas para todos os tipos de cônicos. Na equação reduzida da elipse, você vai fazer basicamente análogo ao que eu fiz na parábola. Você vai, primeiro, a gente vai supor uma elipse com 2 focos no eixo X, centrada na origem, ou seja, uma elipse perfeitamente centralizada no R2. Quando acontece isso, né, você tem os focos, onde um dos focos ele é C0, ou seja, 5,0, 7,0, 8,0, C0, alguém lá C, e você tem aqui o foco oposto. Observe que isso aqui é C, aquele C que eu apresentei na aula anterior. Então é por isso que, se esse comprimento é C, então esse ponto aqui inevitavelmente é o C0, e esse aqui inevitavelmente é o menos C0. Ok? E aqui nós temos o Azinho, nós temos aqui um ponto genérico que vai ficar navegando, viajando. E o que é elipse? Soma das distâncias é sempre constante. Então, para você descrever elipse, você faz isso. Você tem que F1P mais F2P é o 2Azinho. Está aqui o F1P. E está aqui o segmento F2P. Ok? Então, você tem que essa soma dessas distâncias 2A. Então, você traz agora e leva para coordenadas. Porque você tem as coordenadas de F1, que é menos C0, de F2, que é C0, e a de P, que é XY genérico, igual a 2A. E aqui muda um pouco daquela coisa da parábola, porque a parábola você tinha 2 radicais igualados. E levar ao quadrado morria a história. Aqui é diferente, aqui você não tem radicais igualados, você tem radicais somados dando alguma coisa que não é radical. Então nós temos aqui alguma saída algébrica que ele faz, que é passar um dos radicais para cá, eleva os dois ao quadrado. Quando ele faz isso, ele gera uma coisa bizarríssima, que é uma expressão gigante muito complicada, mas que ainda tem ali um radical envolvido. Então ele faz aqui toda uma dança de termos que eu peço que vocês observem cuidado como essa dança foi feita, quem passou para lado, quem foi cancelado, quem foi simplificado. Tem uma dança toda onde a expressão ela fica um pouquinho menor. Não mais simples, mas ficou um pouco menor. E só tem um radical envolvido. O que eu faço? Levo os dois membros ao quadrado. Aí vai estar uma outra expressão imensa, que vai ter distributiva, que vai ter um monte de coisa aqui, como vocês podem estar observando. Considero isso desnecessário, mas verifiquem. O importante é que tudo isso desemboca nessa fórmula aqui, que é a mais conceitual que tem nessa demonstração toda. E aí onde vem uma sacada, porque lá na elipse nós tínhamos que existia um triângulo retângulo entre A e B, C. Não sei se vocês se lembram. E
a hipotenusa era o A. Então, resgatem a aula passada, onde a hipotenusa era o A, o C e o B eram catetos. Então, se você tem um triângulo retângulo com essas condições, e você tem aqui A2 menos C2, ou seja, quadrado de uma hipotenusa menos quadrado de um cateto, a gente já viu geometria plana, a gente sabe que isso aqui é um cálculo reverso para encontrar um dos catetos. Então, A2 menos C2 é o cateto que falta quadrado, que no caso é B. Então, A2 menos C2 é B2, e aqui é B2, como está aqui posto. Isso aqui vem de cálculo reverso, hipotenusa, cateto para encontrar o cateto, a gente viu vastamente, exaustivamente, lá na geometria plana. E essa fórmula, usando esse princípio, ela se reduz a isso. Isso aqui é praticamente a fórmula da elipse. A única coisa que acontece para tornar bastante elegante é o fato que se divide tudo isso por A2, B2, isso faz com que esse termo aqui ele vire 1 e que nesses outros dois daqui da soma haja uma compensação de B2 cancelando B2 ficando só 2, de modo que se você fizer esse exercício você vai ver realmente que eu divido isso aqui tudo por A2, B2, chega em x2 sobre A2, y2 sobre B2. Isso aqui é igual a 1. E está feito. Essa aqui é a equação de uma elipse de focos gerando um eixo horizontal. Observe que a minha elipse tem os focos gerando um eixo horizontal e centrada na origem. Se eu tenho uma elipse com focos formando um eixo vertical, o raciocínio é o mesmo, os cálculos são bem parecidos, a mesma exaustão que foi feita aqui, e você gera uma fórmula desse tipo. A única diferença, como vocês podem ver, é que na primeira o A2 está abaixo de x e passou para cá, para baixo de y. E o B2 também inverteu de posição. Então isso aqui já é um indicativo para você saber como é mais ou menos o rosto da elipse. Se você tiver o A2 embaixo do x2, você tem uma elipse horizontalizada, vamos dizer assim. Se você tiver o A2 lá em y, nesse caso, você tem uma elipse mais verticalizada. Mas quem é A e quem é B? Como é que eu reconheço A e B se eu vou trazer uma fórmula só com números? Como é que eu digo quem é A e quem digo quem é B? Simples. Mais uma vez, eu disse para vocês que a ABC forma um triângulo retângulo e que o A ele é a hipotenusa. A gente já sabe que a hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo. Então, quem é o maior dos segmentos de uma elipse? É o A. Então, se você tiver uma equação de elipse onde o maior denominador está em x, no caso A, você tem uma elipse horizontalizada. Se você tiver o maior denominador sobre y2, você tem uma elipse verticalizada. Então, você olha a sua equação de elipse e você vê onde é que está o maior expoente. Esse maior expoente vai lhe dizer qual é o eixo onde estão os focos. Para ficar mais ou menos transparente, aqui é uma equação de elipse. Qual o maior denominador? 9. 9 está sobre quem? y2. O que isso quer dizer? Que eu não sei muita coisa sobre elipse, mas eu sei que é uma elipse verticalizada. Ok? E aí vem algumas considerações importantes, principalmente no rosto das equações de elipse. Observe que elas têm um mais, e observe que existe expoente 2, tanto em x quanto em y. Como eu disse, no caso aqui da elipse, e comparado com a parábola tem o expoente 2 ou só em x ou só em y. Aqui na elipse, os dois têm expoente x. Os termos são somados, essa soma aqui faz parte da fórmula de elipse, mas você não encontra aqui um termo x multiplicando y. Isso aqui até agora não teve nenhuma relevância,
Por que é importante saber que não tem ninguém x e y? A gente vai ver mais na frente. Mas, por enquanto, o fato de não ter nas equações de elipse esse termo é uma coisa positiva. As observações elas vão dizer basicamente o que eu acabei de dizer oralmente. E aqui, para finalizar, a gente tem a parte da hipérbole. A gente, quando vai discutir, a gente tem como ponto de partida a definição de hipérbole, que é a diferença dos comprimentos dos dois segmentos. Tem um raciocínio construtivo que é bem parecido com o que a gente viu nas duas cônicas anteriores, que o livro inclusive dispensa, ele já não faz mais a dedução. Eu sei que partindo disso aqui e fazendo todos os procedimentos corretos para enxutar a expressão que vai aparecer, tem cancelamentos, etc., a gente acaba chegando a essa fórmula aqui, que vocês veem, que é x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1. Tem um negativo, é a diferença que tem lá para a elipse, e assim você associa as hipérboles de eixo focal horizontal ao fato de ter um x aqui sobre o a. Você tem duas frações nas fórmulas de hipérbole. A fração anterior, a primeira, antes do sinal de subtração, ela é sempre sobre A2, a segunda é sempre sobre B2, isso aqui não muda. O que muda é que nesse caso aqui, x2 está vindo na frente, y2 vem depois, e no outro tipo de hipérbole é o contrário, vem y na frente e o x depois. E você associa da seguinte forma: a hipérbole que tem o eixo focal horizontal, você associa ao x2 na primeira parte. E a hipérbole que tem o eixo focal vertical, você associa ao y2 na primeira parte. Então, você, da equação da hipérbole, você já sabe se ela vai ter essa configuração ou essa configuração, e vice-versa. Só olhando a hipérbole, você não tem como dizer equação direta, só se você fizer uma análise elemental rápida. Mas só olhando a equação, você já tem as condições plenas de dizer se o primeiro termo dela é um x2 sobre A2 ou é y2 sobre A2. Lembrando que lá na elipse, como é uma adição, tanto faz, né? Quem vinha na frente de quem. Aqui não, como é uma subtração, tem essa ordem a ser respeitada, e essa ordem, repito, depende da configuração com como está vindo a hipérbole que a gente está observando. E com isso aqui a gente encerra essa aula. A próxima aula eu vou trazer complementos, eu vou falar da excentricidade da elipse, eu vou falar de translação de eixos, vou falar da parametrização de uma cônica e vou fechar com cônicas no implot.